Amém. Quem aqui quer ser desafiado? Como o Diogo disse, né, pregou no dízimo nas ofertas, quem aqui recebeu talento? Todos nós, né? Uns outros 2, outros 5. Vamos multiplicar. Amém? O pastor já deu a introdução da minha palavra, eu falei para ele ali no cafezinho. Boa noite, igreja. Nós estamos, né, vivendo esse ano de 2026, o ano da restauração. E eu me lembro, há algumas semanas atrás, a pastora pregou e ela trouxe. A gente tem sido ativado, né, ministrado, desde o início do ano, desde a Semana das Primícias. Depois tivemos uma 12 horas abençoada lá em Andradas, né? Quem tem participado tem se enchido do Senhor. E essa palavra, essa restauração, tem falado muito aos nossos corações, sabe? E realmente nós precisamos ser restaurados. E como eu disse, a pastora Sinara foi no início de janeiro. Ela veio pregar e ela tinha trazido o que significa restauração. E eu quis trazer, porque isso tem que ficar impregnado no nosso coração. Tem que ficar impregnado na nossa vida para que a gente venha realmente viver essa restauração, para que a gente possa potencializar tudo aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Amém? Nós não nascemos para ficar sentados. Nós nascemos para glorificar o nome do Senhor através da nossa vida. E restauração, segundo o dicionário, diz assim, ato ou efeito de restaurar, restauro, reparo de coisa que se encontra danificada ou em mau estado, restabelecimento do vigor após período de estresse ou doença. Mas a palavra de Deus diz, né, a Bíblia ela traz, que significa uma coisa voltar à sua forma original. Então, não é consertar o que está quebrado, mas é restaurar aquilo que está danificado, é voltar à forma original daquela coisa ou daquele objeto. Então, suponhamos, né, a gente tem esse púlpito de acrílico. Se por acaso ele se danificar e a gente levar para um restaurador, móveis, né? Muitas vezes é feito isso em móveis, em coisas. Ele restaura, né? Pintura, quadro, ele restaura a sua forma original. Então, por exemplo, obras de arte. Muitas vezes, quando é ido para um restaurador, ele vai lá verificar quantos anos aquela pintura foi feita, ele vai ali tirar aquela poeira, descascar aquela tinta velha, passar, ver qual que é a origem daquela tinta, passar uma nova em cima. Então, ele vai restaurando até voltar à forma original. E nós temos uma natureza original. Amém? E eu gostaria que vocês abrissem, eu vou ler em 2 passagens. A minha versão é a transformadora. Primeiro, eu quero ler com vocês em Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 ao 31. Gênesis 1, do 26 ao 31. E a palavra de Deus diz assim: Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos. A sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, enchem e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse, vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes e toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. Até o 31. E dou todas as plantas verdes como alimento, e todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu, aos animais que rastejam pelo chão, e assim aconteceu.
Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. Amém? Agora pula comigo lá para Romanos 12, e nós vamos ler o versículo 1 e 2. Lá no Novo Testamento. Romanos 12, versículo 1 e 2. E a palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Por enquanto, até aqui. Olha só que diferença essas duas passagens. Quando nós começamos a ler lá em Gênesis, né, a gente se depara com um Deus todo-poderoso, que na sua infinita forma de amor, de poder, de glória, Ele vem criando todo mundo. Ele vem criando o planeta, Ele vem separando os céus, Ele vem colocando as águas de cima com as águas de baixo, colocando tudo em seu devido lugar, né? E no versículo chave que nós lemos, Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Criamos, né? O Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Em perfeita comunhão, cria o homem à sua semelhança. E olha só, Ele não somente cria, mas tudo daquilo que Ele criou, Ele entrega, Ele dá de poder para governar ali na terra para o homem. Ele não fez nada disso para nenhum outro ser. Ele já tinha criado os anjos, Ele já tinha criado os animais, mas Ele deu esse poder a nós. Amém? E ali, quando Adão foi feito, né, quando Adão e Eva foi feito, Ele entregou isso ao homem. Ele não entregou somente o poder de governar sobre os animais, sobre as árvores, de comer dos frutos, né? Mas Ele entregou ali. Adão ele foi feito a imagem Adão e Eva foi feito a imagem e semelhança do Senhor. Então ali não havia nada ainda de pecado, nada ainda deformado, certo? Estava ali na sua origem original, né? A sua origem original. Olha, eu redundante, na sua verdadeira identidade. Obrigada, Alexandre. Então estava ali na sua natureza, né? Ali na sua a forma primária ali. E qual que é essa natureza? É aonde ele tem a sua identidade íntegra, né? Ele tem ali tudo inteiro. Ele não tinha ali rejeição, ele não tinha ali sentimento de abandono, ele não sabia o que era humilhação, né? Ele não sabia de nada dessas destrezas do mundo. Ele estava ali na sua forma mais primária, governando, liderando, dando nome aos bichos, passeando ali pelo jardim, comendo dos frutos e vivendo maravilhosamente bem. Porém, quando nós rodamos a Bíblia e vamos parar lá no Novo Testamento, Paulo, na sua carta aos Romanos, está praticamente implorando. Ele fala assim: irmãos, eu suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorar. E ele ainda fala, né, no versículo 2, para que a gente não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus transforme por meio da mudança, em meio de modo de pensar, a fim de que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só que diferença. E o que aconteceu no meio de tudo isso?
Por que que a nossa forma ali é original, né? Na primário ali, a gente estava governando, estava tudo muito bem, estava tudo muito lindo, a gente estava ali puros diante do Senhor, e passa-se o tempo, né? E o apóstolo está ali rogando, pelo amor de Deus, criatura. Já lidou com gente teimosa? Gente, tem que ter uma paciência. Não é? Eu não sei vocês, mas o que me tira do sério, gente teimosa, está explicando, está explicando. Isso daqui é amarelo. Não, isso é preto. Não é assim? E ele está ali suplicando, né, para que nós venhamos ter uma vida de acordo com a palavra e com a vontade do Senhor. É óbvio que nós sabemos, como cristãos, que foi o pecado que entrou no mundo. Quando o pecado ele entra no mundo, ele vem deformando tudo aquilo que Deus criou. E porque nós, muitas vezes, estamos 1, 2, 3, 10, 15, às vezes 30 anos como cristãos. Às vezes a gente já está na igreja há um bom tempo e a gente tem aquela sensação dentro de nós que a gente não consegue viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não a minha, mas a de Deus. Quantas vezes a gente pode vir aqui ao culto, seja no domingo de manhã, à noite, às vezes você está aflito no meio da semana, passando por algum problema, e é comum, a gente quer se alimentar da palavra do Senhor, a gente tem que vir mesmo. Eu digo que às vezes a gente pode, a pessoa, né, tem algum pecado, tem alguma coisa ali com dificuldade de romper, que ela não se afaste, mas que ela permaneça na presença de Deus até ela vencer. Né? Então, é isso que a gente tem que fazer mesmo, sempre vir buscar. Mas, às vezes, a gente escuta uma palavra, a gente escuta alguma coisa, e a gente se pergunta, poxa, por que que eu não estou vivendo isso? Por que que, às vezes, a grama do vizinho ela está mais verdinha? Por que que aquele irmão está sendo abençoado e eu não estou sendo abençoado? Parece que aquela irmã está mais feliz e eu estou sempre triste. Parece que eu entro num ambiente, eu estou meio ali desengonçado, meio desajeitado. Ou porque eu não consigo reagir conforme a palavra do Senhor pede. E, muitas vezes, isso acontece por conta das nossas feridas. Quando o pecado ele entrou no mundo, ele veio deformando tudo aquilo que Deus fez. O diabo, quando ele atacou a Eva, ele sutilmente ele veio falando, ele veio fazendo ela duvidar da palavra do Senhor. E muitas vezes isso acontece conosco. Eu não sei qual é a origem da família da qual você cresceu, mas muitas vezes a gente cresce e nós vamos sendo feridos no meio da nossa convivência. A gente vai vivendo em ambientes, às vezes é no familiar, às vezes é na escola. Talvez você não foi criado nem com a sua mãe, nem com o seu pai, cresceu com uma avó cuidando. Ou você até viveu dentro de casa, com pai, com mãe, com irmão, com papagaio, com periquito, só que os seus pais eram muito ocupados. Então, você viveu aquela solidão presença, sabe? Parece que é aquele luto de pai vivo, né? Ou de mãe viva, porque está sempre tão na correria que malemar tem uma vontade, tempo ali de ver uma lição, de dar uma atenção. De viver. Então, você vai vivendo ali naquele lar, naquele ambiente, vai crescendo daquela maneira. E, às vezes, os pais, né, na maior correria, não conseguiu nem ver um desenho que você fez, compartilhar alguma coisa da escola que você aprendeu. E você vai crescendo solitário, você vai crescendo meio desengonçado, duvidando de você mesmo. E isso são as feridas. E isso é uma arma potente na mão do nosso inimigo. As feridas, quando nós vamos sendo traumatizados Quando nós vamos crescendo e sendo traumatizados durante a nossa vida, né,
no nosso decorrer, no nosso relacionamento, vai trazendo marcas que vai moldando a nossa identidade pecaminosa. E se a gente não toma consciência disso, que a gente precisa tratar isso, que a gente precisa romper nesse lugar, a gente vai permitindo que aquilo se torne a nossa identidade. É como se fosse um filtro ali do Instagram, sabe? De rede social. A gente não consegue mais olhar ao nosso redor e ao mundo com o olhar de Deus, com aquilo, com a nossa forma original. A gente vai começando a olhar através do nosso trauma, das nossas feridas. Então, por exemplo, quem que nunca foi, né? Teve uma ferida, por exemplo, de rejeição, de abandono, de traição, de humilhação, palavras que foram machucadas, né? Quantas vezes, talvez, você possa ter ouvido, ou eu também já ouvi, você não faz nada direito, olha isso daí, menino, e não sei o quê. E você cresce, né, achando que você é aquela criança estabanada, que aquilo realmente não é para você. Aí você tem até um desejo de fazer um curso, alguma coisa, mas, no fundo, você olha para você, aí você acha que a grama do vizinho é melhorzinha, mais verdinha. Aí você fala, realmente, isso não é para mim, não. E aí você vai se retraindo, vai retrocedendo e não vai vivendo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Uma pessoa ferida, ela não interpreta a vida pela verdade da palavra, pela verdade de Deus, mas ela começa a interpretar a vida pela dor. Então, tanto na palavra do Senhor, quanto eu tenho estudado, a gente percebe que é muito fácil a gente moldar uma máscara, uma forma de ser. Por exemplo, por menor que seja, todos nós fomos educados de alguma forma dentro dos nossos lares, né? Então, ser educadinho num local, né, num lugar, quando a gente chega, bom dia, boa tarde, boa noite, paz do Senhor, obrigado, né? Por favor, por gentileza. Isso a gente aprende, isso é primário, a gente não precisa nem ser cristão para isso, né? O pessoal ali lá fora já faz isso. Mas isso não quer dizer quem realmente nós somos. Nós vamos demonstrar a verdadeira natureza que está regendo dentro de nós, se é a natureza de Cristo, ou se é a natureza da nossa carne, né, das nossas feridas, quando nós reagimos a algo. Um exemplo muito claro disso é o nosso Jesus. Todas as vezes, né, que ele foi confrontado pelos fariseus, todas as vezes que até mesmo a família dele, né, foi ali, quis matar ele uma hora e quis colocar, né, foi tanto o povo da cidade, inclusive até seus irmãos ali no meio, quis derrabar ele ali morro abaixo. A forma como que Jesus reagia, mostrava realmente a filiação dele, a natureza dele, que era do céu. Quando ele esteve aqui na terra, em carne, como homem, ele revelou o amor e a natureza de Deus. Então, ele falava, se vocês olharem para mim, vocês verão o Pai. E é assim que nós temos que ser. Só que, muitas vezes, isso é muito difícil. Por quê? Porque nós estamos sempre olhando através das nossas feridas. A gente começa a olhar o mundo e ao nosso redor conforme as nossas dores, conforme nós fomos moldados. E a gente vai caindo dos nossos achismos, a gente vai criando os nossos sofismas dentro de nós. E não vamos deixando Deus nos lavar através da palavra dele e renovando a nossa mente. A nossa verdadeira identidade. O diabo, ele jamais vai falar a verdade para nós, mas ele nos ataca na nossa identidade. Então, ele foi confrontar até o próprio Jesus no deserto. Imagine nós que somos tontos. Não é verdade? Imagina nós. Ele foi lá no deserto e ele fala, se você é o filho, faça isso. Se você é filho de Deus, faça aquilo. Transforma a pedra em pão. Vai,
despenca aqui desse monte, os anjos do céu seu pai vai te dar uma ordem e vai te pegar, e assim por diante. Ele foi falando isso. Só que Jesus, ele sabia muito bem quem ele era. E ele não se deixou. Então, para cada mentira do diabo, Jesus tinha uma verdade do céu para revelar. E nós, quando nós somos atacados, como que nós reagimos? Quando alguém chega para você e fala assim, poxa, você foi ali, né, fazer uma tarefa, talvez no trabalho, o seu gestor, alguma coisa assim, te pede um serviço e pergunta, fala ali para você fazer, e aí, ao fazer, não ficou muito bom. Nem sempre a gente acerta, né? A gente tem que se dar o direito de errar. Ontem a gente conversou sobre isso, né, Ivete? E às vezes não ficou muito bom. Fez errado, não sei se você trabalha com números, né? Errou na conta, ou se você é escritor, não sei, escreveu uma palavra errada, não ficou legal. Você não entregou o que precisava ser entregue. Como que você reage? Aí você já vai reagir através da sua ferida. Aí você vai lembrar das palavras que foram proferidas e você vai falar assim, não, realmente, eu não sirvo para isso. Aí ou vai ficar bravo com o gestor, né, que, poxa, não faço nada direito, não está vendo que eu não sei o quê, e começa a retrucar, né, aquela ira começa a tomar conta de você. Como que você tem reagido? Qual que é a natureza da qual tem regido a sua vida até nesse instante? Porque eu não sei como que você chegou aqui essa noite, mas você não vai voltar para casa da mesma maneira, amém? A gente vai tomar a nossa identidade, a nossa natureza verdadeira do Senhor. Para acontecer essa cura dentro de nós, a gente precisa permitir que o Espírito Santo de Deus, hoje que está conosco, venha renovar a cada dia aquilo que Deus tem para nossas vidas. A gente precisa, assim como o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos, no versículo 2, ele fala, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes nós não estamos vivendo a boa, perfeita e agradável de Deus por causa de nós mesmos. Porque nós somos cabeçudo, porque a gente é cheio de achismo, a gente, né, pensa, a gente é autossuficiente, a gente já acha, não, porque eu sou assim. Quem viu já, todo mundo diz, né, aquela mania de Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, você que me aceite assim. E não é assim. Isso só traz uma natureza tola, uma natureza imatura. Nós precisamos ser renovados pela palavra. Então, a gente precisa imitar, se precisar imitar alguém, que imite Jesus. A cada mentira que o diabo falar ao teu coração, que você coloque uma verdade. Então, se você sofreu rejeição, por exemplo. Quem aqui já sofreu rejeição? Acho que a maioria, né? A pessoa que sofreu rejeição, na vida adulta, ela costuma, nem sempre, mas ela costuma sempre procurar agradar, sabe, dentro do ambiente. Ela sempre procura fazer algo para que ela venha a ser aceita ali naquele meio. Porque ela foi rejeitada, então agora ela quer aparecer. Ela quer estar ali, ela precisa... as comparações, né? Vencer essas comparações. A pessoa que, por exemplo, foi muito humilhada, ela sempre busca ser compreendida, sabe? Tentar ser agradável, buscar sempre fazer algo para ser aceita naquele meio. Então, quando o inimigo vier e falar, olha, porque ele sempre nos chama pelo nosso pecado, né? Ele não chama nós pelo nosso nome. Até a pastora Carol pregou isso na quinta passada, e ela até comentou que sempre nós vemos, por exemplo, ele não fala Jesus,
Deus, ele sempre fala, você não... Ele nunca nos chama pelo nosso nome. Thaís, ele sempre vai falar, vai me chamar pela minha dor. Mas quem que vai te querer? Eu já sofri muita rejeição, né? Isso era uma das minhas dores, que eu tenho que vencer neste lugar. Então, quando ele vai, mas olha lá, você não está vendo? Ele olhou diferente para você. E não sei o quê. Então, quando acontece uma situação, sempre vem aquela vozinha, é como se fosse aquele desenho que fica um diabinho e o anjinho aqui do lado, sabe? E não é? E aí começa, olha lá, ela olhou diferente para você, nem te deu boa noite. Você não acha que está diferente? Aí você começa a criar, né, as suas minhocas, os seus achismos, a sua dor começa a aparecer, a sua verdadeira natureza. E aí, como que você vai reagir a isso? Você vai realmente dar voz a essa dor? Ou você vai se deixar transformar pela palavra do Senhor? Às vezes a irmã está com algum problema, vou eu ali orar com ela, né? Vou ali saber o que está acontecendo. Eu sou filha, eu sou adotada por Cristo. Nós somos a geração eleita. Amém? O Espírito, quando nós nos convertemos, né? E eu falo de conversão por conta que nós, um dia, eu não sei se... Tem pessoas que nascem num lar cristão. E é muito mais fácil. Mas ela também precisa, em determinado momento da vida, ter o seu encontro com Deus. E tem aqueles como eu, que se converteu com 27 anos. Hoje eu estou com 42, então já faz quase 15 anos, vai fazer agora em outubro desse ano, que eu estou na presença do Senhor. Então, a gente está andando por um caminho, a gente está andando por um lado, e aí a gente conhece a Cristo, o que a gente faz? Vai no caminho contrário, a gente começa a se converter, né? Converte. E quando a gente se converte, a gente aceita o Senhor Jesus na nossa vida, imediatamente nós somos salvos por Ele. A gente recebe essa natureza de Cristo na nossa vida. Ele começa a fazer parte. Se a sua conversão, se você declarou ali genuinamente que você crê na palavra do Senhor, que Jesus é Filho de Deus, que você entregou sua vida para Ele, você começa a fazer parte da família de Cristo. Só que a nossa alma, as nossas emoções, não é bem assim. Precisa de um processo. Então, muitas vezes, por isso que eu perguntei, quantos de nós, às vezes está 1, 2, 3, 5, 10, 15 anos, mas ainda não teve uma verdadeira conversão em Cristo, não teve aquela verdadeira voltar a mente para o Senhor e deixar para viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Porque nós estamos ainda nesse processo da alma. Mas, às vezes, é um processo? É um processo. Por vezes, você vai igual um foguete em certas áreas, né? E vão falar, nossa, olha ali, aquela pessoa. Outro dia estava de um jeito e hoje está de outro, né? Mas vai ter áreas mais escondidas que ela vai demorar para amadurecer, para entender. Tudo isso é um processo. Só que também nós não podemos atrasar esse processo. A gente não pode ficar estagnado ali. Eu sou assim, é um processo, e a gente vai dando desculpa. Quando a gente recebe essa natureza do Senhor, a gente já está pronto, a gente já foi ali para a família do Senhor. Então, a gente tem que assumir essa identidade de Cristo nas nossas vidas. Mas, como eu falei, há um processo para isso. E tem um processo que ela pode acontecer em 4 passos. A primeira é a revelação pelo Espírito Santo. É quando o Espírito Santo revela a você qual é a sua natureza neste momento. Então, eu peço para que você, neste momento, faça uma autoanálise. Olha para dentro de você. Não é para o irmão, e não é para lembrar daquele irmão que era para estar aqui e não veio. É para nós mesmos. Então, eu peço para que você olhe agora dentro de você e quem que o Espírito Santo tem revelado que você é ainda, que não está parecido com o Senhor Jesus. Será que você ainda está muito teimoso?
Será que você foi tão rejeitado, né, que você rejeita também? Ou foi tão machucado e criou ali uma armadura de defesa? Não gosta de abraço, não gosta de conversar com ninguém, quer ficar dentro da tua concha, né? Foi tão humilhado que às vezes acaba humilhando também. Será que a gente ainda mente? Quem que é o pai da mentira? Será que eu dissimulo? Será que o negócio era comigo e eu acabo dissimulando? Eu falo, não, não é bem assim, não. Sabe por quê? Porque mexer na ferida dói. Muitas vezes a gente, né, eu não sei a vida de cada um aqui, mas, por exemplo, eu já fui no hospital para algumas vezes. Eu já fiz cirurgia 2 vezes, mas eu também já fui porque eu fui cortar um coco e eu peguei uma faca. Eu peguei uma faca de açougueiro, gente, vê se pode. Em vez de eu pegar a colher, igual minha mãe tinha falado, não, eu fui na faca. E aí escapou, entrou aqui. E eu tomei 3 pontos, né, na minha mão. Já caí também, quando era criança, tenho 3 pontos na cabeça. E assim vai. A gente sempre tem que o quê? Recorrer para o hospital. Né? Nós que somos mulheres, às vezes está com aquela cólica, alguma coisa, vai para o hospital. Então, sempre que nós estamos passando mal no nosso organismo, no nosso físico, a gente não recorre ao médico, né? É assim com a nossa alma. A gente precisa recorrer ao médico dos médicos. A gente tem que recorrer ao Espírito Santo de Deus. E dói. Às vezes, é só uma injeçãozinha. Às vezes, é só ali um curativinho. Mas, às vezes, vai precisar fazer uma cirurgia. Você fica até na UTI. Já pensou? Dependendo do estado ali, tem gente que fica ali um tempinho. Né, Cláudia? A Cláudia, enfermeira, sabe. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente não consegue viver essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor por conta disso, por causa de nós mesmos, porque a gente retém aquilo que Deus está ofertando de graça para nós. A misericórdia e a graça dele todos os dias se renova. Então, a misericórdia e a graça dele de ontem não serve para hoje, porque hoje, quando eu acordei, quando você acordou para estar aqui, já se renovou de novo. Então, todos os dias, a gente pode acordar. Quando a gente acorda, a gente olha e fala, graças a Deus, estou viva. E ali já começar a agradecer. E Deus está ali ofertando, né? Eu não sei como que é o devocional, a correria de cada um, se você já se ajoelha e você ora, ou se você deixa para mais tarde. Mas, pelo menos, agradeça ao Senhor. Quantos foram dormir ontem e não acordaram hoje? Eu estava até contando ontem para as meninas, né? A minha mãe já é falecida há 19 anos. E eu comentei assim com elas, que a gente nunca pode deixar para depois aquilo que a gente pode fazer hoje. Sabe? A minha mãe ela era costureira. E ela sempre fazia roupa para mim. Eu tinha uma caixa assim, cheia de tecido, que eu ganhava das clientes dela, ou que ela mesma comprava. E conforme ia passando o tempo, ela sempre ia fazendo uma roupinha para mim. E aí foi juntando um monte de tecido, e um dia a gente organizando ali a prateleira, pegamos essa caixa, ela falou, olha, filha, ainda tem um monte de tecido aqui para fazer roupa. E era tecido bom, gente, para fazer blazer, para fazer um monte de coisa, sabe? Aí ela falou assim, olha, domingo, quando nós voltarmos da Rita, a Rita era uma quitanda que tinha perto de casa. Ela falou, quando a gente voltar de lá, a mamãe vai para a máquina, e aí você já vai... Então, isso era uma quarta-feira, viu, gente, essa conversa e essa faxina. Ela falou, você já vai vendo aí nos figurinos o que você quer, que aí a gente já adianta algumas coisas. E eu, tudo bem. E assim eu fiz, eu até peguei, minha mãe tinha aquelas revistas manequim, e eu escolhi ali alguns modelos, separei os tecidos que iam ser, né? E coloquei assim com as revistas junto, tudo bem. Isso na quarta. E a gente tinha marcado de fazer quando? A minha mãe faleceu no sábado à noite. Esse domingo nunca chegou. Então, é muito sério. Isso eu conto, assim, é um relato, pode ser até bobo, né? Esse dia nunca chegou. Quantas vezes a gente
fala para alguém, depois eu faço, ou senão semana que vem eu vou ali, o que a gente pode fazer hoje. Mas isso a gente tem que voltar para a nossa salvação também, para a gente consertar a nossa natureza, deixar o Senhor restaurar a nossa verdadeira natureza para aquilo que Deus tem para a nossa vida também. Porque a nossa vinda pode ser para nós daqui a pouco. Eu posso hoje deitar e não acordar amanhã, acordar nos braços do Senhor, porque eu estou em Cristo, amém? Espero que você esteja também. Porque se não estiver, Ele está aqui, Ele é misericordioso, a graça dEle é maravilhosa, está disponível para cada um de nós. Não há pecado que não possa ser perdoado, não há erro que não possa ser consertado. A gente sempre tem, mas o momento é agora. Que nós não venhamos deixar de viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, por causa das nossas feridas, por causa das nossas mazelas, os nossos achismos. Quando Deus ele cria Adão, né, versus a nossa natureza, ele não era só uma vida biológica ali. Não era só uma forma de um homem para ali cuidar do jardim, mas ele trazia e carregava a essência de Deus. Ele estava ali trazendo a semelhança de Deus. Até ali, eles não tinham vergonha, né? Eles só conseguiram olhar que tinham vergonha quando o pecado entrou no mundo. A gente precisa voltar a viver isso, sem culpa em Cristo. Eu não sei quanto que você já caminhou até aqui. Se você traz culpa no teu coração, se você traz uma rejeição, se você traz uma ferida. O que tem dentro da tua alma, o que está ferido ali dentro das tuas emoções, que você não deixa ser tocado. E você não tem vivido essa perfeita, agradável vontade de Deus para você. Deus ele fez a nós, cada um de nós, com um potencial incrível. Ele te fez, ele te moldou, ele escolheu a cor do cabelo, a textura do cabelo, a altura, a tua personalidade, o teu temperamento, para usar para a glória dele. E o que a gente tem feito com isso? A gente tem potencializado isso? Ou a gente tem estacionado as nossas emoções? A gente tem ficado preso? A gente não pode permitir isso. Tem muita gente lá fora que precisa vir para o céu com a gente. Precisa ser ganho. E vai ser através da minha e da sua vida. Amém? Quando o pecado ele entrou no mundo, o diabo ele não imediatamente, o ponto mais importante que foi atacado foi o efeito, né? Foi a quebra interior. Vocês podem perceber que quando Deus ele fala, o dia que vocês comerem, certamente morrerás. Só que aí eles comeram, eles não caíram mortos, puf, né? Ali tombou para trás. Mas eles primeiro perceberam que tinha alguma coisa estranha. Então eles pecam imediatamente, eles se envergonham, depois vem o medo, depois eles se esconderam e depois veio a acusação e culpa. E muitas vezes a gente ferido, machucado nesse mundo, a gente vai crescendo de uma forma desorganizada, não permitimos que o Senhor venha tocar na nossa vida, nas nossas feridas. E o que a gente faz? A gente sente culpa, a gente se envergonha e a gente se esconde da presença do Senhor. E essa noite Deus está te convidando a você não mais se esconder, se envergonhar, mas a você se achegar à presença dEle. Eu queria que vocês se colocassem de pé. O homem ali no paraíso, ele deixou de se ver como filho. Foi expulso ali do jardim. Imagina, eu fico imaginando. Às vezes a gente passa
um dia sem vir no culto, ou na correria tem aquela oração bem rapidinha com o Senhor, mas logo os nossos problemas já começam a acusar essa falta da presença de Deus na nossa vida. Imagine Adão, que na viração do dia tinha com o Senhor. Ele via Deus. Imagine a falta, né? E a gente não pode permitir que isso venha acontecer com a gente. Eu não sei como que você está essa noite, mas eu te convido a você a olhar para dentro de você. O que tem impedido você de se achegar verdadeiramente na presença de Deus? Você tem vivido a perfeita vontade do Senhor para a sua vida, em todas as instâncias? Talvez você foi muito humilhado, talvez você foi muito machucado, talvez você não perdoou. Enquanto a gente não perdoa, a gente fica retendo essa dor dentro de nós, aprisionados somos nós mesmos. Então Deus te convida nessa noite, que você solte, que você entregue na mão dele tudo aquilo que vem te machucando, tudo aquilo que vem atrasando o teu chamado, o teu propósito, a tua potência no Senhor. Perdoa se é o perdão que tem te impedido. Se humilhe na presença do Senhor, se é o egoísmo que tem reinado no teu coração. Permita que Ele venha trazer cura, que Ele venha trazer o bálsamo ali que precisa ser restaurado. Enquanto eles tocam o louvor, você pode ir se analisando. Amém? Quero ir contigo, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento.